acontecendo. E, assim, a gente fala, você é um cara que gosta muito de referências históricas ali. Você quer entrar pra história, cara? Se eu quero entrar pra história, É. uma vez eu vi uma definição que falava que a gente morre 2 vezes, né? A primeira é quando, enfim, acaba a nossa vida aqui, ela se finda, e a segunda quando repetem seu nome pela última vez. Pensando nessa definição, tem pessoas que nunca vão morrer. Nunca vão. Algumas por motivos bons e outras por motivos ruins. Mas eu não tenho essa pretensão, assim, nossa, eu quero entrar pra história. Eu quero isso ser importante na vida das pessoas que importam pra mim. Eu quero que um dia elas se lembrem, nossa, se a gente tá aqui nesse patamar é porque lá atrás o Bruno fez isso. Né? Então isso eu acho que é muito mais importante. Mas eu não tenho essa vaidade toda de ser famoso na história, não. Já vou ter morrido já. Não vai aproveitar, né? Você vai saber, ou não, né? Vai saber como o Jeff Bezos está pesquisando sobre extensão da vida. Tem a Neuralink lá que vai colocar um chip no cérebro, daqui a pouco você consegue tirar todo o conhecimento da pessoa, a consciência, escanear o cérebro e colocar em outra parte, um computador. Mas pensando hoje, não tá nas minhas pretensões assim entrar pra história, ser conhecido. Se eu quisesse entrar pra história, eu virava político. Aí sempre eu tenho que me citar num livro de história. Mas depende do nível que você chega de político. Vereador de bairro não vão te Não, citar. tinha que ser político Tinha em que ser um nível político federal. Não é fácil chegar num político em nível federal. Ah, não é fácil, mas vamos E botar ser aí. citado Eu tenho... não, porque não serve um deputado federal. Deputado federal troca lá 300 e poucos a cada 4 anos. Eles não entram pra história de maneira relevante. Não, mas vamos colocar, por exemplo, são 2 senadores por... Na verdade, são 3 senadores por estado, né? Sim, Eu poderia ser eleito senador em um estado. poderia. Eu Talvez tenho conseguisse. 1,6 milhão de seguidores, pô. Então tem uma plataforma orgânica muito grande. Só que eu tenho 0 pretensões de entrar pra política. Mas pensando, se eu quisesse entrar pra história, seria uma maneira de fazer isso. É o caminho mais rápido. Tem um pessoal que de vez em quando fala, eu quero que você fosse, queria que você fosse presidente. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer Também nada em âmbito político. Mas você sabe que. Seria uma maneira de fazer isso. Mas toda vez que alguém fala que não tem nenhuma pretensão de virar político, ele vira político alguns anos depois. Então eu não repito essa frase, eu falo, eu não quero agora. Vou recortar esse Reels daqui a um tempo, né? Falando, olha só. Cara, e é exatamente Hipócrita. isso. Você pode pegar todos os políticos, os mais famosos da história, assim, qualquer político que você quiser. A primeira coisa é ele dizer, não, eu não tenho nenhuma pretensão de ser político. Tipo, o Donald Trump, qualquer pessoa, qualquer um dos políticos, os grandes políticos que você teve no mundo, todos eles, alguns anos antes, tipo assim, uns 20 anos antes, não tenho nenhuma intenção de entrar pra O Donald política. Trump ele falou isso durante bastante tempo. Todos né? eles. O Lula falava, quando ele era sindicalista, que não tinha nenhuma pretensão de entrar pra política. Ele falou, não gosto de político. Mas acho que a pessoa vai mudando de ideia ali. Mas é engraçado, porque empresário, era isso que eu ia falar, empresário não entra pra história, cara. Você sabe quem são as grandes pessoas, sei lá, de todos os séculos ali. O empresário, só dentro desse recorte, mais próximo, no máximo que chega um empresário, assim, uns 300 anos. Eu já olhei várias vezes, assim, você não consegue encontrar... Sei lá, quem foi o maior comerciante de óleo de baleia? Não tem esse nome desse cara, pode ter Não. até da empresa. É um outro banqueiro que entrou, tipo Rothschild, a família Rothschild. Então, mas é Nathan porque é mais recente, né? Então, É século eles não sumiram ainda. 19, 1818, não tem nem 300 anos. Eles não sumiram ainda. Que é na época do E eles Napoleão. continuam em atividade, em certos nichos. Então, assim, demora mais sumir. O sobrenome fica, às vezes, o banco fica, o nome da empresa fica, mas o empresário em si, pessoa, ele não entra pra história. Tô pensando aqui se tem alguma exceção lá, mas realmente eu não conheço. Tal cara, era um grande empresário da época da Grécia Antiga. Não existe. Mal tinha, pô. É porque o que Empresa, a gente faz é se negócio preocupar só. com problemas do cotidiano. O que o empresário faz é se preocupar necessariamente com problemas do cotidiano. E os problemas do cotidiano, eles mudam muito rápido. Então, assim, eu quero... Hoje em dia, o problema do cotidiano é a internet. Eu quero criar uma plataforma de educação financeira e tal. E esse problema, ele não perdura por 600 anos. Então, o problema que você resolve, ele não é tão duradouro. Nem o petróleo é tão duradouro. Então, Não é. acaba que essas coisas vão sumindo. Então, esses grandes empresários que para nosso período de tempo eles são poderosos e tal, eles acabam sumindo ali. Por isso que quem tem pretensões históricas, o cara que quer entrar para a história, ele normalmente migra talvez para política ou para... Não, de fato, porque o empresário, como você falou, ele resolve um problema, né? E os problemas mudam. E as maneiras de resolver os problemas, por mais que eles permaneçam os mesmos, também mudam. Tem um livro que eu estava lendo, que é de um cara que ele fala do futuro. E o interessante é que eu estou lendo esse livro 20 anos atrasado, ele escreveu em 2000, né, falando sobre o que iria acontecer. E até agora ele tem tido bastante sucesso no que ele previu em termos de evolução da tecnologia. Mas ele fala que as tecnologias passam por certas fases. Que primeiro tem um cara lá atrás que é muito precursor e que pensa na tecnologia muito tempo antes dela poder existir. Então você pega, por exemplo, o Da Vinci fazendo protótipos de helicópteros, né? Ou a Ada Lovelace, que era uma matemática filha do Lord Byron, falando sobre computadores. E isso muito antes deles poderem existir.
Aí depois você tem um cara que inventa aquilo de fato, que geralmente não fica rico com a invenção dele, ele só inventa. Aí você tem um cara que desenvolve aquilo e que geralmente ganha dinheiro, como por exemplo o Ford. Ele não inventou o automóvel, mas ele foi o cara que levou aquilo para as massas. E aí colheu um grande benefício, até hoje ele é lembrado, mas como você disse, é muito recente, é começo do século XX. Aí essa tecnologia chega numa fase de maturação, onde parece que ela vai durar para sempre, como é o automóvel, né? Desde que a gente começou a usar, o pessoal não consegue enxergar muito o mundo sem automóvel. Você pega os Jetsons, tinham os automóveis voadores, mas estavam presentes lá ainda. Só que aí começa a aparecer outras tecnologias para resolver esse problema de locomoção, que é o que o automóvel faz, por exemplo, tentando disruptar. Só que elas não dão certo. São aquelas matérias que falam o futuro do patinete elétrico, o futuro de não sei o quê. Então eles ameaçam, não disruptam, e aí você reforça aquela crença que aquela tecnologia vai durar para sempre. Até que vem a disrupção. Depois da disrupção, aquela tecnologia vira uma peça antiquada, ela fica obsoleta e vai parar em um museu. Então, essa é a história da repetição. Mas como você disse, o empresário está preocupado com isso. É com a resolução de problemas do cotidiano. O Hayek falava isso, né? Que os grandes capitalistas são homens práticos. É isso. E como homens práticos, eles estão vidrados naquela tarefa de derrubar uma grande árvore sem ver a imensidão da floresta que está por trás. Ele falava, pô, esse pessoal tá lidando tanto com isso que esquece, por exemplo, a guerra cultural que existe por trás, né? O pessoal que está dominando a política, que está usando você a favor dele, né? Enriquecendo as suas custas e você não pensa em nada. Não, você encontra grandes capitalistas doando para instituições que querem destruir o capitalismo. Porque esse cara, ele tá tão ocupado, né, com as coisas de maneira muito prática, com os problemas do dia a dia. Ah, eu vou construir aquilo ali, eu vou gravar aquilo ali, eu vou fazer aquele prédio, sei lá o quê. Que ele não tá nem aí com mais nada ao redor. Mas é nesse sentido que eu acho que você é um cara muito diferente, você é um cara muito profundo para um empresário. É impressionante o quanto você tem discussões acerca da vida muito relevantes. Assim, quando a gente tá trocando ideia com você, normalmente, assim, por mais que você fale muito de negócios, isso é o super cara de negócios e tal, você tem umas discussões muito profundas sobre a construção da humanidade e tal. E é incomum em roda de gente que fala muito de negócio, porque discute muito o dia a dia, né? Muito aquela coisa assim, putz, eu preciso de água agora, é mais assim. Eu acho isso interessante, cara. Obrigado, Rafa, fico lisonjeado. É legal. E uma coisa que o Ford entrou para a história foi muito mais pelo modelo de capitalismo que ele desenvolveu do que pela Ford em si. O Fordismo, que foi essa coisa de colocar pessoas nas fábricas, né, fazendo a mesma coisa, porque a repetição levaria, de certa forma, a uma perfeição, foi o que fez o Ford entrar para a história. Você vê que ele tentou uma aventura no Brasil? Em que sentido? Criar uma fábrica aqui. É uma aventura mesmo. E se lascou com tudo. Não, e se ferrou. Mas não foi nem por causa disso. Ele tentou, em um ano específico, eu não lembro, a Ford veio para o Brasil porque aqui era o país que mais produzia borracha. Era um dos países que mais produziam borracha. Eles vieram para cá, construiu a Fordlândia, é uma cidade abandonada hoje em dia. É lá na Amazônia, né? É abandonada para fazer as seringueiras para produzir os próprios pneus. E aí deu uma praga, tem uma coisa que chama praga da folha. Isso vai acabar com a humanidade um dia. Escuta o que eu tô te falando. Essa praga, ela pegou nessa árvore, e essa árvore, a seringueira que dá a borracha, essa borracha natural, ela é uma árvore que não existe outra, a gente faz clones dela, então na verdade ela não reproduz, ela não tem essa evolução nem nada. Ela tem pouca variedade genética, então. Nenhuma. Assim. E ela é suscetível a uma praga específica, e ela produz a borracha natural. E aí deu essa praga aqui e exterminou com tudo. Hoje em dia a gente tem as regiões na Ásia que produzem essa seringueira específica lá, que produzem borracha. Se der essa praga lá também, a gente tá ferrado, porque janela de avião, essas coisas que dá para engarrafar, o próprio pneu do avião, porque aguenta uma pressão muito grande, tudo isso, esse tipo de borracha, ele só pode ser feito com borracha natural. E a humanidade, tipo, toca o foda-se pra isso aí. A gente tá lá, tem essa árvore só e ninguém tá tentando desenvolver outra coisa pra resolver esse problema. É porque não precisa. Mas Cara, na hora que precisar, é aquilo. Surge um problema. E há uma recompensa econômica pra quem resolveu o problema. Vai ter um desses homens práticos que vai olhar pra aquilo e falar, caceta. deve ser rapidão fazer Dá isso. pra resolver esse problema, pra colher essa recompensa econômica, né? Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.